Bom dia a todos. Eu agradeço à doutora Cristina Gaulia pelo convite, né? A professora Cristina é uma pessoa sobre a qual eu nutro uma intensa admiração. Gostaria de cumprimentar todos da mesa, né? Desembargador Elton, o doutor Paulo de Bessa Antunes, o procurador do Estado Rafael Oliveira e o juiz de direito Luiz Eduardo de Castro Neves. A todo momento, nós nos deparamos com notícias acerca das queimadas da Amazônia e em outros locais também, né? Mesmo no Cerrado e em outros ecossistemas. E, a todo momento, também verificamos que, de agosto de 2018 até junho, né, até julho de 2019, houve um recorde no desmatamento da Amazônia, né? Talvez o terceiro índice, após 1995 e 1998. E trata-se não só de uma questão social, política e eleitoral, mas, acima de tudo, de uma questão científica, né? Então, para além da questão social, para além da questão política, é uma questão científica, com dados científicos que comprovam essa destruição. E nós sabemos que, de 2017 até 2018, os dados do desmatamento já haviam sido altos, porém, atualmente, nós temos dados significativos maiores até do que em 2017 e 2018. E, aliado a isso, nós temos um problema envolvendo políticas públicas de prevenção, né, de prevenção ao desmatamento e à realização de queimadas, como, por exemplo, uma diminuição de 50%, né, para o orçamento de 2020 para o monitoramento e fiscalização. É uma grande desvantagem com relação ao número de fiscais do IBAMA, né, que a gente tem cerca de 750 fiscais do IBAMA, e na década passada nós tínhamos praticamente o dobro. E algumas condutas, né, alguns atos, como a transferência do serviço florestal para o Ministério da Agricultura e a extinção do Departamento de Florestas e Combate ao Desmatamento, também para o Ministério da Agricultura. Então, quando nós falamos, né, de direito ao meio ambiente, antes de tudo, eu gostaria de situar o direito ao meio ambiente sadio, o direito ao meio ambiente equilibrado, como um direito humano. Além de ser um direito fundamental, ele é um direito humano. E, lendo nesses dias, até pensando na minha fala, eu estava lendo um livro muito interessante de um líder indígena chamado Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né, que ele fundamenta a destruição do meio ambiente com base numa razão colonial, né? Uma razão colonial que ela não admite vários mundos, né? Ela não admite várias cosmovisões. E uma razão colonial na qual o homem ele se separa, né, da natureza, a humanidade se separa da natureza e cria uma relação de objetificação, né? Uma relação de sujeito e objeto. E, na medida em que o homem, a humanidade, objetifica a natureza, ela utiliza a natureza para suas, entre aspas, necessidades, né, para suas essencialidades. E isso inclui a destruição, isso inclui a exploração econômica desmesurada e uma exploração totalmente sustentável, né, em nome de grilagem, em nome de agricultura, enfim, em nome de outros interesses, né, que seriam mais prioritários do que a preservação ambiental. E aí o Krenak ele é interessante porque ele fala que, na cosmovisão indígena, os rios, as cachoeiras, as praias, as florestas, né, têm uma personalidade. E essa cosmovisão, na realidade, essa razão colonial tende a despersonificar para objetificar, né? E, a partir do momento que objetifica, tende a utilizar esses recursos naturais para suas próprias necessidades. Bom, situando o direito ao meio ambiente sadio na questão dos direitos humanos, né? A agenda internacional contemporânea ela inclui alguns temas, né? A proteção às migrações forçadas, a refugiados, democracia, direitos humanos,
meio ambiente. Então, eu gostaria de situar aqui o direito ao meio ambiente sadio como um direito humano. É interessante porque na Declaração Universal de 1948, que positivou em âmbito mundial pela primeira vez os direitos humanos, não há inserção, não há previsão de um direito ao meio ambiente sadio, né? E porque isso faz todo sentido, né? Porque as necessidades, as reivindicações, né, sobre direitos difusos, né, direitos de titularidade coletiva, começam a partir da segunda metade do século XX, com o advento da descolonização, do aquecimento global. Então, nós vemos, pela primeira vez, né, o direito ao meio ambiente sadio sendo incluído como um direito humano na Conferência das Nações Unidas de Estocolmo, né, a Declaração sobre Meio Ambiente de Estocolmo. A Declaração de Estocolmo, apesar de ser vista como uma soft law, né, ou seja, uma lei leve, né, a tradução literal seria essa, lei leve, né, diferente da hard law, ela não teria uma coercitividade, ou seja, não haveria uma sanção para aqueles países que desobedecessem. Mas, apesar de ser uma soft law, ela traz logo no seu princípio 1 a relação que existe entre o direito à vida, o desenvolvimento, a democracia e o meio ambiente. Então, a gente tem um marco aí da Declaração de Estocolmo, situando o meio ambiente como um direito humano, né? E o princípio 18, trazendo o meio ambiente como um bem comum da própria humanidade, né? Então, o que situa, né? O que situa a discussão ambiental no âmbito dos direitos humanos? A própria ideia de interesse comum da humanidade, né? Então, a humanidade, na realidade, ela não é uma abstração jurídica, né? A humanidade depende do direito ao meio ambiente sadio para a sua própria sobrevivência. Então, isso fica muito claro na Declaração de Estocolmo. E, na década de 80, nós temos resoluções da Assembleia Geral da ONU que tratam da indivisibilidade, confirmam a indivisibilidade dos direitos humanos, porque, tradicionalmente, por uma questão histórica e metodológica, nós dividimos os direitos humanos em dimensões, né? Primeira dimensão, segunda dimensão, a terceira dimensão. E a Conferência de Teherã, de 1968, ela trata da indivisibilidade entre essas dimensões, né? Ou seja, nós não podemos dizer que os direitos humanos são respeitados se há desrespeito de uma dessas dimensões. Eles formam todo um único e indivisível, né? Portanto, o direito ao meio ambiente sadio, ele, na realidade, não é uma psicose, né? Não existe uma psicose ambiental. Ele é um direito humano e tão importante como os direitos de primeira dimensão e tão importante como os direitos de segunda dimensão. E aí as resoluções da ONU, elas confirmam essa indivisibilidade, incluindo o direito ao meio ambiente sadio como um direito humano. E aí nós temos, na década de 80, algo muito significativo, que foi a Comissão Internacional sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU, chamada Comissão Brundtland, né, por causa da Gro Harlem Brundtland, que presidia essa comissão. E essa comissão produz um documento extremamente relevante, que é o relatório Nosso Futuro Comum, que traz a ideia de desenvolvimento sustentável. E eu sempre gosto muito de usar a definição do professor Cansado Trindade sobre desenvolvimento sustentável, que é um vínculo, um possível vínculo entre o desenvolvimento econômico e o respeito ao meio ambiente, né, de modo que ele possa ser preservado para as gerações vindouras. E, nas palavras de Cansado Trindade, né, o que eu corroboro, o desenvolvimento ele não pode ser visto apenas do ponto de vista econômico, né? O desenvolvimento é algo muito mais amplo, envolve também o desenvolvimento social e o desenvolvimento ambiental, né? Portanto, o escopo do desenvolvimento sustentável, os requisitos para um desenvolvimento sustentável seria algo que vai ser retomado mais tarde, que é a participação da sociedade civil, né? Ele pressupõe uma democracia participativa, o que se coaduna perfeitamente com a Constituição da República e com a própria legislação infraconstitucional. Bom, nós temos mais uma
algo bem relevante, né, a Resolução 44, de 228 de 89, que ela ratifica o caráter global das questões ambientais, que deixa de ser área de domínio reservado dos Estados e passa a ser uma área de preocupação mundial, requerendo, para tanto, a cooperação. E temos a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, né, a chamada ECO 92, que foi aqui no Rio de Janeiro, e é a primeira reunião, na realidade, de magnitude pós-Guerra Fria, né, porque durante a Conferência de Estocolmo nós temos delegações de vários países, delegações diplomáticas, mas, curiosamente, nós não temos a presença de chefes de Estado da antiga União Soviética, dos Estados Unidos, por conta da Guerra Fria. E, em 1992, nós temos a presença dos chefes de Estado desses países e de vários outros. E a ECO 92 ela dá origem a 4 documentos, né, a 4 documentos extremamente importantes: a Convenção sobre Clima, de 1992, a Convenção sobre Biodiversidade, também do mesmo ano, a Agenda 21, Plano de Ação Agenda 21, e a Declaração do Rio de Janeiro, né, que, embora também seja reconhecida como uma soft law, ela trata da proteção do direito à vida, né? E ela nos diz que a proteção do direito à vida inclui a qualidade de seu gozo. E aí nós temos o fundamento da proteção do meio ambiente, né? A própria proteção da vida. É interessante também nós destacarmos, né, um fenômeno que acontece em âmbito regional, no âmbito da proteção das Américas, que é o chamado greening. O que é o chamado greening, ou esverdeamento, né? É um fenômeno pela qual direitos de cunho ambiental são protegidos em âmbito regional, né? Então, vou me concentrar aqui nas Américas, né, embora haja um greening no âmbito da Europa, no âmbito da África, eu vou me concentrar aqui no âmbito das Américas, que nos diz respeito diretamente. Nós temos um instrumento regional chamado Protocolo de São Salvador. É um protocolo, é um tratado internacional, um instrumento internacional que traz direitos sociais, econômicos e culturais, que traz a proteção desses direitos no âmbito das Américas, né? Porque o Pacto de São José da Costa Rica ele traz direitos de cunho individual e políticos, né? E também garantias individuais. E o Protocolo de São Salvador ele vem exatamente para proteger direitos sociais. E, curiosamente, ele protege também o direito de terceira dimensão, que é o direito ao meio ambiente sadio, né, no seu artigo 11, afirmando que toda pessoa tem o direito de viver em um meio ambiente sadio. Ocorre que existe uma limitação no tocante ao monitoramento dos direitos previstos no Protocolo de São Salvador. O que eu quero dizer com isso, né? A princípio, não seria possível a Comissão Interamericana de Direitos Humanos analisar violações de direitos previstos no Protocolo de São Salvador, tampouco enviar o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Somente em 2 casos que isso seria possível, né, na violação do direito à educação e na violação do direito à organização sindical, previstos nesse protocolo. Entretanto, qual é a orientação que prevalece hoje em dia, né? Que as demais normas previstas no Protocolo de São Salvador, aí incluindo o artigo 11, né, o direito ao meio ambiente sadio, também são consideradas normas de interpretação relativas ao cumprimento da Convenção Americana e, por tal, o sistema de monitoramento referente à Comissão e à Corte Interamericana poderiam ser utilizados. Eu separei aqui alguns casos que eu achei mais emblemáticos de greening na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O primeiro caso emblemático, que eu não poderia deixar de citar, foi a Resolução 1285, referente ao caso 7615 de 85, caso Yanomami contra o Brasil, versus Brasil. É um caso em que se questionava os impactos da construção de uma rodovia à etnia Yanomami. E a própria Comissão Interamericana de Direitos Humanos constatou a violação de direitos humanos referentes à preservação da vida e da saúde daquela etnia Yanomami. Interessante que todos os casos de greening da Comissão Interamericana de Direitos Humanos dizem respeito ao desmatamento de áreas indígenas, de reservas indígenas,
Então, todos os casos de greening dizem respeito, de uma certa maneira, às comunidades indígenas. Outro caso também, que ficou muito emblemático, da comunidade Auás Tignimayana contra a Nicarágua. A comissão encaminhou o caso para a corte da negligência da Nicarágua em cumprir as recomendações e reconheceu-se a violação de direitos humanos, referentes ao direito à propriedade, à vida e à saúde daquele povo, provocada pelo desmatamento. Temos também uma medida cautelar, também ficou muito emblemática, que diz respeito ao Brasil, na qual a ONG Justiça Global ela levou o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre os danos causados pelas obras de Belo Monte, da usina de Belo Monte. Exatamente porque comunidades tradicionais da Bacia do Xingu estavam sofrendo grandes danos devido à construção da usina de Belo Monte. E a Comissão Interamericana ela determinou a suspensão das obras e determinou também que houvesse processos de consulta prévia, o que já era previsto pela Convenção 169 da OIT, que é necessário, antes de qualquer empreendimento, que haja consulta prévia às comunidades, aos povos que serão impactados, interessados. E a postura do Brasil foi muito curiosa, porque o Brasil reagiu de forma incisiva e contrária às recomendações da Comissão Interamericana. E o Itamaraty, inclusive, ele divulgou uma nota à imprensa criticando veementemente essa postura, essas recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, entendendo que essas recomendações estavam impactando no desenvolvimento econômico do país, já que, segundo o governo, Belo Monte seria um empreendimento extremamente relevante para o desenvolvimento econômico brasileiro. Bom, algo também que eu queria trazer aqui é o princípio 10 da Declaração do Rio de Janeiro, lá da ECO 92, que esse princípio 10 deixa extremamente claro a necessidade de participação pública no processo decisório ambiental, que deve ser promovida o acesso às informações. Então, para que haja, na realidade, uma legitimidade de qualquer empreendimento ambiental, é necessário que haja consulta, uma participação pública no processo decisório, que é um dos requisitos do desenvolvimento sustentável. Então, portanto, o que eu acho difícil acontecer, mas caso a população deve ser consultada, a sociedade civil deve ser consultada, inclusive comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, etnias indígenas devem ser consultadas. Se quiserem, o que eu acho difícil, tomarem decisão no sentido de que deve haver o desenvolvimento econômico desmesurado, de modo que daqui a 50 anos os nossos descendentes não possam usufruir da natureza, ok, mas deve haver uma participação pública nesse processo decisório. E, para tanto, é também importante trazer aqui que, para que haja efetividade desse princípio 10 da Declaração do Rio, no âmbito da União Europeia, foi celebrado um instrumento internacional chamado Convenção de Aarhus, que fala exatamente da necessidade de participação da sociedade civil no tocante a essas decisões. E o que eu acho curioso, a Declaração do Rio de Janeiro de 92, a Convenção de Aarhus é de 98 na União Europeia, e aqui nas Américas, na América Latina e Caribe, somente em 2018 foi adotado um instrumento que trata da necessidade da participação pública no processo de tomada de decisões, que é um tratado muito bonito, que é o Acordo de Escazú. E o Acordo de Escazú ele trata dessa necessidade de consulta à sociedade civil, da participação pública nos processos de tomada de decisão ambiental, o acesso à justiça em questões ambientais, e mais, que eu acho que é algo de vanguarda, a proteção aos defensores de direitos humanos. Requer que os Estados tomem medidas de proteção dos defensores de direitos humanos nas questões ambientais.
até para que não haja, né, situações como ocorreram com Chico Mendes e outros ativistas. Mas é interessante destacar isso, né, porque há um gap muito grande entre a Declaração do Rio de Janeiro, de 92, e o Acordo de Escazú, de 2018. Se nós formos observar, na União Europeia, a Convenção de Aarhus, para tornar efetivo o princípio 10, ocorreu em 1998. Né? E outra reflexão que eu gostaria de deixar aqui é a questão do impacto econômico. Né? Nós falamos muito na questão da proteção ambiental, do desenvolvimento sustentável, né? Mas creio que organizações internacionais, como a Organização Mundial do Comércio, deveriam tomar medidas mais rígidas, né, mais eficientes, medidas mais enérgicas com relação a produtos, né, oriundos de estados que não respeitam as questões ambientais. E, na semana passada, eu me deparei, acredito que vocês também devam ter visto, uma notícia bem interessante no The Guardian, falando sobre uma iniciativa da Bolsa de Valores de Londres, né, que empresas que não preservam o meio ambiente teriam suas negociações suspensas na Bolsa de Valores de Londres. Então, acredito, né, que o capitalismo ele pode ser sustentável, sim, não precisa ser um capitalismo selvagem, destruidor. Acredito que uma iniciativa como essa, da Bolsa de Valores de Londres, é muito impactante, né, nos dias atuais. Para fechar minha fala, eu gostaria de ler aqui um poema do Bertolt Brecht, que eu acho que, em tempos obscuros, né, a arte tende a nos salvar. E o poema do Brecht é o seguinte, né? O vosso tanque, general, é um carro forte, derruba uma floresta, esmaga 100 homens, mas tem um defeito, precisa de um motorista. O vosso bombardeio, general, é poderoso, voa mais depressa que a tempestade e transporta mais carga que um elefante, mas tem um defeito, precisa de um piloto. O homem, meu general, é muito útil, sabe voar e sabe matar, mas tem um defeito, sabe pensar. Eu encerro a minha fala, agradeço a todos, desejo uma excelente semana.